Começa por aí? Pode começar, colega. Boa noite, todos os nossos colegas, defesa da população e os jurados. A minha questão, eu trago o meu voto, foi pensando que, mesmo considerando o justo naturalismo, a gente não pode esquecer que a gente está no justo positivismo. Então, a defesa trouxe vários argumentos tentando levar os jurados para a questão emocional. Entendo, compreendo, mas eu ainda entendo que a gente fala de escolhas. E quando a gente fala de escolhas, a gente não fala sobre 10 pessoas que morreram tentando salvar. Eles tiveram escolha, não tiveram escolha. Quem morreu teve escolha, não teve. Por que nós, enquanto jurados, vamos dar escolha para o réu viver? Por isso, meu voto é da comunicação. Próximo. Boa noite, colegas. Meu voto vai ser um pouquinho extenso, porque fiz várias anotações e foi estritamente técnico. Tá? Iniciou-se com o interrogatório do réu, a acusação agradeceu o integridade da Pode passar essa parte do relatório, Tá. falar só do mérito, né? Sim. O mérito. Isso. Por que tu votou? Sim, eu votei pela condenação do réu, porque entendi que houve muitas contradições na defesa. Principalmente no início, quando a acusação questionou ele, havia tranquilidade no ambiente, ele disse que havia também, não havia comunicação, houve comunicação, ele sabia o que se passa. E, finalizando, importante todas as anotações, o áudio no final mostrou exatamente o contrário, uma conversação muito grande. Não havia tranquilidade no ambiente. E o réu demonstrou que havia. Então, entre outras contradições, o voto foi pela condenação do réu. Perfeito. Próximo. Eu sou o oposto do meu colega. Eu fui pela emoção. Eu absolveria o réu, porque senão eu estaria colocando ele novamente na caverna. Eu acredito que ambas as partes trabalharam muito bem. Todo o tempo eu pensei na acusação. Quando eles me falaram, se coloque no lugar dele. Todas as vezes que me falaram isso, eu me colocava no lugar dele. Todas as vezes que me falaram para colocar no lugar de alguém, eu me colocava no lugar de alguém. Mas no momento que as meninas colocaram, o pessoal colocou o áudio, eu me coloquei no lugar deles. Então, eu observaria. Próximo. 2-1. Eu votei pela absolução do réu. Não apliquei meu pai. Eu fui bem maior, realmente. Eu fui pela em que é melhor uma família chorar do que 5 famílias chorar. Eu tenho essa visão. E realmente o áudio não pesou por isso. Que nesse sentido. 2-2. Vamos lá, colega. Boa noite. Eu votei para a condenação do réu. Primeiro porque é um julgamento difícil, complicado. E a acusação me pegou muito quando disse se uma vida pode salvar outras, então não há tanta proteção à vida. E outra coisa, eu também acredito que a probabilidade de 5 homens morrerem no mesmo dia, na mesma hora, não é alta. Eu acredito que dá para ter esperado mais um pouco. Obrigada. Próximo. 3-2, então, pela condenação. Gostaria de parabenizar a todos por excelente apresentação. O áudio me pegou bastante também. Eu votei pela absolvição também porque eu penso que a vida de um vale a vida dos 5. No caso, sacrificou pelo 5. Certo. Então, 3-3. Próximo. Boa noite a todos. Eu votei por não absolvo, né? Por não absolvição, baseada em que nós temos escolhas, independente do ambiente, independente da situação, não se justifica a morte. Ceifar a vida de alguém não se justifica, independente da situação. Optaria eu por morrer com os meus colegas, né, se fosse o fato ali, me colocando na situação dele, ainda assim optaria por morrer, mas não ceifaria a vida de ninguém. Isso não é direito, não é correto diante da sociedade
Não devemos admitir isso em hipótese nenhuma. Por isso, optei por não absolvição. Próximo, então, 4-2 pela condenação. Próximo. Boa noite a todos. Boa noite. Eu condenei o réu pela questão também que a gente tem é livre para cometer, né, as nossas decisões. Pensei, poderia estar um familiar meu também lá. E Deus deu a vida, Ele é quem tira a vida. Não há humano nessa terra que tenha o direito a ceifar a vida de ninguém. Muito obrigada. 5-2. Isso? 5-3. 5-3? 5-3? Foi a etapa ali. Tá, próximo então. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. Eu fiquei, enfim, ambas as duas partes foram infelizmente bem. Eu fiquei todo o tempo do lado pelo que eu acredito como pessoa, como ser humano, e pelo que eu defendo são os direitos humanos. E eu acreditei muito, realmente, que deveria sim condenar o réu, mas eu não tenho para a definição do réu. Porque simplesmente eu acho que se a gente for parar para pensar, a gente não estava lá, a gente não estava vivendo e vivenciando aquilo, e eu acredito que realmente não dá para a gente aplicar uma lei em umas condições que não estão nas condições normais, então realmente, como a colega mostrou o vídeo e tudo, foi uma situação extrema, não podemos negar, de fato, e foi por isso que eu votei sim, por mais que todo o tempo no que eu acredito era aqui, mas de fato eu não estou lá nessa. Bom, 5-4 então, próximo. Pela condenação. O caso não abre precedente, e tendo em vista que foi uma situação extrema e atípica. Então, há que se falar em banalização às normas do direito. Foi um caso realmente de extrema necessidade e uma grande exceção. Então, eu voto pela absolvição do réu. 5-5. Então a senhorita que foi o voto de desempate, nos explique o motivo pelo qual a senhora condenou o réu. Pode vir aqui na frente. Bom, pessoal, silêncio. Vamos lá. Eu votei pela condenação do réu, pelo fato que não era só a vida dele que estava em jogo. Ele tinha mais colegas junto com ele. E em momento nenhum ele pensou nas outras famílias. Ele pensou na frieza dele, na família dele e o resto se dando. Então eu votei pela condenação dele.